Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, inicialmente queria agradecer a todo este plenário por termos aprovado um importante projeto que visa coibir a questão da pichação na nossa cidade. Esse é um projeto que conta com a autoria de 3 vereadores, 2 vereadores que estão na casa e um que já saiu, são eles o vereador Rodrigo Coutinho e o vereador Romerinho Jatobá, e que eu julgo de extrema importância. Esse foi um projeto discutido na época em São Paulo, e a gente pôde estudar o projeto, dar uma melhorada no projeto, então trouxe para a Câmara Municipal do Recife. Na época o prefeito era o senhor João Dória, e eu acredito que vai ser um grande avanço na nossa cidade. E aí vale ressaltar, senhoras e senhores, que este é um projeto que visa coibir a pichação, mas não a grafitagem. A grafitagem, vereador André Regis, no meu ponto de vista, no ponto de vista de especialistas, no ponto de vista de muita gente, é tida como uma arte. Mas já a pichação, geralmente, é um ato de vandalismo, um ato de danificar o patrimônio público e, sobretudo, a gente precisava fazer alguma coisa para poder coibir essa situação. Eu, há pouco, conversava com o vereador João da Costa, dando o exemplo, por exemplo, da Via Mangue, que foi inaugurada em 2016. Se você for lá, na ponte estaiada, você já tem a ponte completamente pichada. Você tem diversas obras que são entregues ao Recife, e logo em seguida chega um cidadão e picha aquela obra, ou seja, um vândalo, um elemento, vereador Carlos Guedes, e simplesmente picha aquela obra, danifica o patrimônio público, ou seja, é um completo absurdo. A gente tem justamente, fez um levantamento aqui em algumas obras, em alguns lugares do Recife em que esses vândalos vieram a pichar na nossa cidade. Alguns dos exemplos, por exemplo, a questão das estátuas do circuito da poesia, espalhada por toda a cidade, a questão do muro da Torre Malakoff, no bairro do Recife, as pontes como a Buarque Macedo, que liga os bairros Recife a Boa Vista, o prédio histórico do Diário de Pernambuco, diversos casarões do Recife Antigo, Igreja Madre de Deus no Recife Antigo, Marco Pernambucano da Moda também no Recife Antigo, a Casa de Clarice Lispector, bustos como o do General Dantas Barreto, na avenida de mesmo nome. Ou seja, eu acredito que esta casa está dando um passo importante. A gente tem que coibir essa situação, sim. A gente precisa ver um Recife em que possa o recifense se desfrutar do que a gente tem de melhor, dos nossos monumentos, das nossas edificações históricas. Ou seja, não pode um cidadão simplesmente chegar lá e pichar. E o que acontece, vereador Rinaldo Júnior, é que muitas vezes eles combinam entre si o que pichar mais alto é quem está fazendo a maior obra no ponto de vista deles. Na verdade, isso só tem estragado a nossa cidade, só tem deixado a nossa cidade completamente sem o menor tipo de convivência, sem o menor tipo de harmonização, sem o menor tipo de preservação do patrimônio histórico, do patrimônio cultural. Ou seja, esse projeto a gente prevê uma multa no valor de R$3.000, vereador Carlos Guedes. E essa multa quisera nós que não precisasse ser aplicada ou que não precisasse estar no projeto. Mas acontece que muitos recifenses não cumprem a lei quando não se dói no bolso.
Infelizmente, essa é uma realidade e é por isso que a gente preveu essa situação. Se o monumento for tombado, a gente dobra essa multa para R$6.000. Ou seja, acredito que dessa forma a gente vai estar cada vez mais coibindo. A gente menciona também na lei a questão dos menores de idade. Os pais do infrator ficam sendo responsáveis pela reparação dos danos. Para vocês terem uma ideia, se gasta aqui em Recife anualmente aproximadamente R$2 milhões para poder recondicionar o monumento, recondicionar aquele imóvel, seja público, seja privado, por conta de uma pichação. Mas eu escuto com alegria a vereadora Aline Mariano, que sem dúvidas vai contribuir bastante com essa discussão. Vereador Rodrigo Coutinho, eu queria fazer algumas considerações acerca da matéria, dizer que eu espero que dessa vez passe esse projeto. O Legislativo pode, inclusive, reforçar o que eu estou dizendo, mas esse projeto, exatamente esse projeto, eu apresentei e reapresentei esse projeto 2, ou, salvo engano, 3 vezes, e tive as 3 vezes o veto do Poder Executivo. Então, eu espero que Vossas Excelências tenham mais sorte, no sentido de ter sido aprovado aqui na Casa, em primeira e segunda discussão, e que possa passar agora no crivo do Poder Executivo. O projeto era exatamente igual. Inclusive, eu quero registrar aqui que eu admiro bastante esse trabalho que é feito pelos grafiteiros na cidade. Enquanto secretária de enfrentamento ao crack e outras drogas, nós fortalecemos muito os grupos de grafitagem nessa cidade, na nossa cidade, como Cores do Amanhã, como o Pão e Tinta, que fizeram um trabalho durante todo o período que eu passei enquanto secretária. Nós fizemos um trabalho belíssimo, colorindo a cidade. E tem algo que eu quero registrar. Hoje, a pichação, há quem defenda que é uma forma de expressar, é uma forma de fazer arte, mas que seja feita a arte nos lugares permitidos e não nos bustos das autoridades que já tiveram a homenagem, não é? Não que sejam danificados para que essa expressão, para aqueles que defendem hoje a pichação como arte, mas que possa ser feito nos lugares adequados. Eu espero e até gostaria de ter subscrito essa matéria, vereador Rodrigo Coutinho. Concordo com Vossa Excelência, é um dinheiro que é muito mal empregado no sentido de tentar reparar o que, de fato, é desnecessário. Então, eu acredito que, dessa vez, o projeto subscrito por 3 autores, de repente ganhe força, até porque, assim como o projeto de Vossa Excelência e dos demais vereadores, passou aqui em primeira e segunda discussão, mas nós não tivemos essa compreensão do Poder Executivo. E que seja, de fato, que os artistas eles possam ter a liberdade de expressão. Faço até algumas considerações acerca da pichação, mas nos locais adequados se consideram, de fato, arte. Não é o que tem sido feito, não é? Quem defende hoje a pichação, defende que seja feito em qualquer lugar, e não é bem assim. A gente sabe que não é dessa forma que as pessoas, na maioria das vezes, vão ser reconhecidas. Não é? Eu acho até uma agressão tentar ter essa livre expressão em algo que já está sendo contemplado de natureza enquanto homenagem. Né? Então, eu parabenizo Vossa Excelência. Vossa Excelência ainda não estava como vereador nesta casa. As ideias, muitas vezes, elas convergem sem nem que a gente saiba que um outro vereador tenha tido a ideia, não é? Porque, de fato, normalmente, quando a gente apresenta um projeto, a gente escuta segmentos da sociedade. Então, alguns segmentos da grafitagem sempre
quando me procuravam, diziam, olha, a gente não pode confundir, não é? E defendiam com veemência para que as pessoas não confundissem, porque, de fato, os grafiteiros, eles cumprem no sentido de só fazerem a arte de rua onde é permitido. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, os demais vereadores, dizer que nós apoiamos a decisão e não somos radicalmente contra a pichação, mas que, para serem reconhecidos, deveriam fazer apenas nos painéis permitidos. Então, parabéns e conte com o nosso apoio. Eu agradeço a parte da vereadora Aline Mariano, concordo com boa parte que Vossa Excelência colocou. Na verdade, só não concordo exatamente com o ponto que Vossa Excelência fala que o projeto foi exatamente igual. Na verdade, eu não era vereador ainda na época que Vossa Excelência apresentou o projeto. Eu nunca vou vir para esta casa simplesmente para apresentar um projeto exatamente igual a A, exatamente igual a B, sobretudo porque quando eu trato de uma matéria aqui na tribuna que algum vereador já tratou, eu faço questão de mencionar. E aí o projeto a gente estudou com base no que foi apresentado e sancionado em São Paulo. Em seguida, os 3 vereadores se juntaram para fazer essa matéria. Na verdade, o teor é o mesmo, o assunto é o mesmo, mas o corpo do projeto ele é diferente. Mas eu escuto ainda em tempo, com atenção, o vereador André Regis. Bem, vereador Rodrigo Coutinho, eu o parabenizo pelo projeto, pela aprovação. O tema realmente é relevante. Trata-se de uma praga internacional. Todas as cidades do planeta sofrem da mesma forma. É incrível como a figura do vândalo ela está presente em todos os lugares. E desse vândalo que picha a cidade, que deixa a cidade mais suja, poluição visual. Eu acredito que é preciso que haja, de fato, um trabalho muito bem feito de acompanhamento, porque geralmente são as mesmas pessoas que fazem isso, então o trabalho de inteligência pode coibir, associado a uma punição exemplar. Eu recordo que quando eu era estudante da Faculdade de Direito do Recife, vereador Carlos Gueiros, certo dia chegamos na faculdade pela manhã e a faculdade estava completamente pichada. Completamente pichada. 2 jovens subiram pelo teto, desceram e picharam a faculdade, inclusive a sua pinacoteca. Quadros da galeria dos ex-presidentes da República foram pichados na tela. Até hoje os quadros não foram devidamente restaurados. Eu recordo que na época, inclusive, tinha um debate, porque um americano foi preso em Singapura porque jogou um chiclete no chão. E a punição era chibatada. E o presidente Bill Clinton havia pedido, inclusive, a liberação do americano da punição exemplar lá do governo de Singapura. Não obteve êxito. E aí um professor chamado Luciano Oliveira fez uma pesquisa, que eu participei, à época, enquanto estudante, sobre a questão da punição para os pichadores, comparando com o caso de Singapura, na medida em que eram situações distintas, mas envolviam a proteção ao patrimônio, ao meio ambiente, a limpeza urbana, a limpeza da cidade. E os estudantes foram questionados sobre o que fazer com os pichadores. Resultado, os pichadores foram encontrados e depois tiveram que prestar serviços alternativos dentro da própria faculdade. Então, durante um ano, a gente chegava para a faculdade para estudar e os pichadores estavam fazendo serviços de manutenção da faculdade. Então, parabéns a Vossa Excelência. Eu sei que eu passei o tempo aqui, mas, inclusive, eu sou o próximo inscrito e já me coloco, presidente, à disposição para ceder
a parte do meu tempo para que o vereador possa fazer suas conclusões. Mas parabéns pela iniciativa, tenho certeza que a cidade ela ganha com mais este trabalho, mais essa discussão, mas eu entendo também que Vossa Excelência deve fazer um trabalho junto ao Executivo, porque tudo indica que o prefeito Geraldo Júlio vai vetar o projeto. Então, é importante que, para que não haja novamente o veto, vai para lá, volta para cá e a casa mantém o veto. Então, é necessário que haja, de fato, uma comunicação direta com o prefeito para chamar a atenção dele de que é necessário que haja uma maior punição àqueles vândalos que mantêm a cidade em dificuldade de recuperação no que se refere ao seu patrimônio histórico. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria pedir 1 minuto só para poder... Vossa Excelência não tem 1 minuto só, não. Vossa Excelência tem mais 12 minutos, porque o vereador André Regis cedeu o tempo dele a Vossa Excelência. Bom, só voltar logo para conceder a parte à vereadora Aline Mariano, mais uma vez, para que em seguida a gente dê prosseguimento no debate e consiga finalizar. Vereador, só eu conferi com Paulo do Legislativo, né? O nosso vereador ad hoc aí, e, enfim, e foram exatamente 3 vezes eu apresentei esse projeto e eu tive 3 vezes o veto. E tem só uma coisa que muda o projeto. Com isso, eu não estou querendo aqui trazer autoria, porque eu poderia ter insistido, poderia ter apresentado pela 4ª, pela 5ª, pela 6ª vez, enfim. Né? Então, terminou sendo arquivado, porque foi vetado, mas esse alerta que o vereador André Regis está fazendo é importante, que seja feito um trabalho diretamente mesmo ao Poder Executivo, nesse sentido, porque ajuda, inclusive, o município no sentido de economizar. Mas o projeto é exatamente igual, mas o de vocês ainda é melhor, porque o nosso, a multa era de R$1.000, o de vocês, a multa é de R$3.000. Então, o objetivo é o mesmo, enfim. Então, isso é uma prova de que, quando a gente está apresentando uma ideia, essa ideia vem da população. Com certeza, vocês foram procurados, não é? E tiveram essa preocupação. E eu quero poder fazer essa ponte no sentido também de fortalecer o projeto de lei de Vossa Excelência e dos demais vereadores, para que, dessa vez, seja sancionado. Já aconteceu também em relação a outros projetos que eu apresentei aqui na casa, como detectores de metal, por exemplo. Nós apresentamos uma vez, vereador Rodrigo Coutinho, e foi vetado, e eu reapresentei, fiz alguns ajustes e tal, é verdade, e, em seguida, nós tivemos a sanção. Então, eu acho que é muito importante que, depois, já que passou em segunda discussão o projeto, Vossa Excelência possa fazer esse apelo lá no Poder Executivo, para que a gente veja essa matéria sendo lei na cidade. Então, era só isso, não é que fosse uma ideia plagiada, porque eu sei que você dá a competência de Vossa Excelência de apresentar excelentes matérias, sei que estuda, mas o teor era exatamente igual, só a multa diferente, e foram 3 vezes vetado. Bom, incorporo a parte da vereadora Aline Mariano, lamento por não ter sido aprovado na época, sobretudo porque, se tivesse sido aprovado, com certeza a gente teria menos monumentos pichados, menos... se não tivesse sido sancionado, com certeza a gente teria menos monumentos pichados, a gente teria menos desperdício do dinheiro público em relação a toda essa verba, todo esse dinheiro, R$2 milhões que se gasta aproximadamente nesses casos de vandalismo, ou seja, muito dinheiro que podia estar sendo aplicado na educação, na saúde, e acaba sendo aplicado na reparação da atuação de vândalos. Mas eu queria, só para complementar, vereador Hélio da Guabiraba, dizer que o infrator, segundo a lei, fica 1 ano atrelado ao termo de compromisso de reparação da paisagem urbana. Ou seja,
Isso é bastante importante, isso aí demonstra a nossa preocupação em não só aplicar a multa, mas fazer com que o infrator volte lá e repare o bem que sofreu aquele dano, que sofreu aquela pichação. Os infratores pegos em flagrante ficam impedidos de ser contratados pela administração direta e indireta do município. Ou seja, é outro ponto que também levanta, vereadora Aline Mariana, um alerta para que as pessoas pensem bem, para que as pessoas pensem duas vezes antes de chegar lá nos monumentos do bairro do Recife, simplesmente soltar a tinta para cima, pichar aquilo ali e deixar ao Deus dará, simplesmente achar que nada vai acontecer. Para finalizar, vereadora Ana Lúcia, eu queria deixar aqui claro a definição de pichação e de grafite, de grafitagem, para que todos entendam a diferença, sobretudo porque ao votar o projeto em primeira discussão, acredito que alguns dos vereadores que votaram contrário não entenderam a matéria. Então, a definição de pichação, o ato de riscar, desenhar, escrever, borrar ou por meio similar, danificar edificações públicas ou particulares. E a definição de grafitar, vereador Hélio da Guabiraba, de grafitagem é a expressão artística em forma de desenho e escrituras, com o objetivo de valorizar o bem móvel ou imóvel, com a devida e prévia autorização. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, vereador Carlos Gueiros. Porque se o pichador quiser chegar no quarto dele e pichar a parede todinha, ele está no seu devido direito. Mas chegar no monumento, chegar na cidade, num prédio aqui da música e pichar ele todo aqui na João de Barros, vereador Hélio da Guabiraba, é completamente inadmissível. A gente precisa atuar forte contra esses vândalos, a gente precisa atuar forte contra uma cidade bonita como a que a gente tem, tendo a participação tão grande desses pichadores e dessas pichações nos nossos grandes e importantes monumentos. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.